está no mercado financeiro. Exatamente. Justus, tô aqui acabando a quarentena, eu fiquei infectado, tá tudo bem, mas eu queria te perguntar o seguinte, eu concordo contigo que não é uma escolha binária entre saúde ou economia, mas nesse sentido, eu gostei muito da explicação que você deu, qual país você acha que está lidando melhor, né? Porque aqui no Brasil a gente às vezes tem uma questão que eu sempre uso em consultoria, no meu dia a dia, que é sempre o pessoal fala assim, mas o meu caso é diferente. E a gente ignora as práticas de outros países, né? Lembrando que outros países estão mais na frente, né, do vírus. Então, você que é um cara que viaja muito, que agora viajando menos, mas que tem muitos contatos internacionais, queria que você falasse assim, que iniciativa você achou mais inteligente entre os países? Vingadores. Oi, Sami, primeiro um prazer falar contigo, acompanho o teu trabalho, um cara realmente... Obrigado. Mercado financeiro entende como ninguém. Eu te diria, sabe, que assim, primeiro nós temos que contextualizar uma coisa. Brasil é Brasil, Europa é Europa, Estados Unidos, os países têm diferenças gritantes em vários aspectos, né? Aspecto socioeconômico, essa é uma coisa importante, né? Se você olhar as vítimas no mundo todo, a grande parte das vítimas são de classes menos favorecidas, né? Por vários motivos, questão cultural, questão de higiene, questão de saúde, atendimento mais precário, etc, etc. Então, isso já é um fenômeno que nos prejudica, porque no nosso país, infelizmente, nós temos uma desigualdade social muito grande e temos aí o vírus pegando os coitados que são menos favorecidos, né? Então esse é um lado. Outro lado, eu adoro ver essas empresas, essas notícias quando dão sobre estatística que ninguém olha, né? Então o Brasil já passou a Espanha, o Brasil já passou a Itália, eles fazem esse tipo de... Mas é óbvio que o Brasil já passou a Espanha. A Espanha tem 42 milhões de habitantes, o Brasil tem 212. O Brasil tem dimensão continental do tamanho da Europa. Então o Brasil pode passar a Europa inteira, se for o caso, né? Claro que não temos a população da Europa inteira, mas individualmente somos mais populosos que todos os países da Europa, tirando a União Soviética, que obviamente tem uma população muito grande. Então, os Estados Unidos também tem 340 milhões de pessoas. Bom, respondendo diretamente a sua pergunta, na minha opinião, os asiáticos foram os melhores. Vamos começar com os chineses, onde tudo isso começou. Os chineses não fizeram uma quarentena no país inteiro. Grandes cidades como Pequim, Xangai, etc., não foram fechadas. Elas continuaram vida normal com todos os cuidados que eles sabem fazer. Bom, os orientais são culturalmente mais organizados do que nós, eles sabem fazer as coisas, né? Até o sistema político da China permite um controle maior da população. Sou completamente contra o sistema político chinês, né? Que é um sistema ainda do Partido Comunista, mas eles conseguem ter um domínio maior sobre as ações da população. Então, os testes foram feitos em larga escala, eles fecharam a região de Wuhan, onde começou tudo isso aí, bloquearam totalmente essa região por um período e foram os que tiveram proporcionalmente para os olha, tem 1 bilhão e 600 milhões de chineses, olha quantas pessoas morreram lá, muito poucas. Então, onde tudo começou é onde melhor se controlou. A Coreia do Sul, mesma coisa, fechou levemente, fez um isolamento por um tempo, levemente e tal, mas muitos testes, muito trabalho das equipes governamentais, da população, etc., muita máscara. Aí você tem lá Taiwan, um exemplo que não fechou nada e não teve muito poucas mortes, deixou tudo aberto, mas com um trabalho danado de higienização, de protocolo de saúde, etc. Então, esses países orientais deram show, né? A Itália, que fechou tudo, teve um índice de morte muito alta, até porque na Lombardia, região onde tudo isso pegou mais forte, índice média de idade da população é acima de 70 anos. Esses coitados desses idosos, diz uma estatística lá da Itália, grande parte deles morreriam no próximo ano ou 2. É triste morrer antes, óbvio que é, mas pelo menos é um pequeno alívio para nós sabermos que eram pessoas que infelizmente já pegasse uma pneumonia, uma gripe normal, outra coisa, poderiam também ter problema seríssimo de saúde, não é só por causa da Covid. Então tem aí aspectos importantíssimos a serem avaliados. Mas respondendo a tua pergunta, os asiáticos, na minha opinião, foram os que melhor fizeram por todos esses motivos. Lembrando que o Japão é um grande caso também, viu? O Japão é um grande caso, porque voltou e não teve volta, né? A Coreia do Sul teve uma leve volta, fechou de novo, então teve alguns problemas na volta. Agora o Japão
ninguém consegue explicar, mas talvez a educação dos asiáticos seja muito diferente no sentido de seguir protocolos, né? Claro que na China tem um negócio do regime não ser democrático, que fica tudo mais fácil no sentido do medo das pessoas, mas no Japão não. O Japão é uma democracia e foi bem. Mas concordo contigo, prazer falar contigo, espero que numa próxima ocasião pessoalmente, Justus.